Hoje nós vamos falar de uma grande guerra. Não é a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda, nem vamos falar sobre a Terceira, se um dia, eu espero que não. Mas hoje nós vamos falar sobre a maior de todas as guerras que nós como cristãos enfrentamos. Sabe, eu já vou avisando vocês. Talvez alguns se sintam um pouco ofendidos com aquilo que eu vou falar nessa manhã. E sem nenhum desrespeito, sem nenhuma falta de respeito, eu digo: eu não me importo. Eu não me importo porque nós temos um compromisso de falar a verdade da parte de Deus. Nós temos um compromisso de trazer à luz aquilo que Deus tem falado através das suas escrituras. E sim, nós vamos falar hoje sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, que está tão na moda, que tem tantos especialistas e teólogos falando sobre isso. Mas eu quero trazer da parte de Deus, e olha, o que eu estou dizendo de todo o meu coração. Eu não trago as minhas teorias, eu não trago o meu achismo teológico. Eu trago aquilo que o Espírito Santo tem falado com homens e mulheres que se aprofundam e se ajoelham diante de Deus desde a época da Reforma. E até antes disso, lá da igreja primitiva. Nós vamos falar sobre a grande guerra. Quando a gente fala de guerra, a gente vai pensar, lógico, em inimigos, lados opostos. Nós vamos pensar em o maior inimigo das nossas almas. Não tem como não pensar nele. Não tem como não pensar no diabo, Satanás, chifrudo, o nome que você quiser dar para ele, Beelzebu, Inhoso. Não tem como a gente não pensar em batalha, em guerra, se a gente... Mas eu quero trazer um texto do apóstolo Paulo que está lá no livro de Romanos, capítulo 7, Romanos 7, a partir do versículo 14. Romanos 7,14, acompanha comigo aí, ou na tela, ou então na sua Bíblia. Diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Versículo 22: pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Versículo 25: graças a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Até aí, amém? Pai, continua falando conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tire de nós todo o nosso achismo, todo o nosso querer humano, e venha manifestar a Tua verdade, aquela que está selada através das Tuas escrituras, em nossos corações e nossas mentes, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, grande guerra, batalha espiritual, inimigo das nossas almas, nós no meio de um grande fogo. Quantos de vocês não se veem muitas vezes no meio de uma cilada do maligno? Quantos de vocês não se veem numa situação e falam: meu Deus do céu, a coisa está brava pro meu lado? Eu costumo dizer que crente é uma bênção, né?
Às vezes a gente está lá, longe da presença de Deus, a vida está um caco, o coração está todo moído, a alma toda amargurada. Aí a gente se achega a Deus, conhece a Deus, e Ele se achega a nós outros. E aí, a primeira coisa que costuma acontecer com alguém que se achega a Deus, sabe o que é? Piora tudo. Jesus, pastor, como assim? Vamos ser honestos, quantos de vocês não passaram por isso? Quantos de vocês não entraram, começaram a viver com Deus, falando, pronto, agora eu sirvo a um Deus vivo, e Jesus, parece que a coisa está piorando? Só eu passei por isso? A batalha se tornou mais intensa. Aí vem uns irmãos, e eu volto a dizer, eu não me importo com a opinião alheia, eu estou aqui para trazer o que a palavra diz. Vem uns irmãos com um papo de batalha espiritual. E mais ainda, eles vêm com um papo de uma palavra que nem na Bíblia existe. Pode procurar. Em nenhuma versão. Almeida Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, NVI. A versão que você escolher. Em inglês, original hebraico, original grego. Você nunca vai achar uma palavra que os caras gostam de dizer por aí, chamada retaliação. Já ouviu essa palavra? Quem aqui já ouviu essa palavra? Não? Pastor, cuidado. Cuidado, a gente tem que ir com calma no reino. A gente tem que ir com muito cuidado, porque senão nós vamos viver retaliação. Sabe o que significa a palavra retaliação? A palavra retaliação vem do verbo retalhar, que vem da lei de Talião. Retaliar, impor a lei de Talião. Quem lembra qual é a lei de Talião? Olho por olho e dente por dente. Meu irmão, vamos começar primeiro por esses pontinhos bem simples. Em primeiro lugar, essa palavra não existe na Bíblia. Pastor, então o que é isso? Não sei. Não quero julgar quem inventou essa história, mas não existe essa palavra. Pode procurar. Segundo ponto, ela significa aplicar a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Bom, se ao me envolver no reino de Deus, a eu fazer o que agrada a Deus, a eu entregar minha vida para Jesus e começar a viver o reino de Deus, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Bom, se for para o diabo retalhar, então ele vai ser bonzinho, gente. Começa por aí. Mas, pastor, não existe então uma batalha? Claro que existe. Não ignore a luta. Não ignore que Satanás e seus demônios, diz a palavra de Deus, que como um leão ele brama e ele está rugindo ao nosso derredor 24 horas por dia, tentando tragar aqueles que estão aos pés de Deus. Ué, então não estou entendendo, existe ou não existe retaliação? Pela Bíblia não existe retaliação. Pela Bíblia, pela palavra, existe um conflito natural entre aqueles que são da luz e aqueles que são das trevas. Pastor, se eu não fizer nada no reino, se eu não me dispor a amar, se eu não me dispor a proclamar o Evangelho, se eu não me dispor a trabalhar o meu próprio coração em Deus, eu vou sofrer a luta? Vai. E se eu me lançar de cabeça no reino e proclamar e amar e abraçar os inabraçáveis, eu vou sofrer a luta? Do mesmo jeito. A batalha é natural contra o inimigo das nossas almas. Jesus não falou isso? Nesse mundo terão o quê? Mas tenham, por quê? Eu venci o mundo. Ué, Jesus também não fala em João 10:10? Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vem para quê? Qual é a função dele? Roubar, matar e destruir. Quem? Só quem é crente? Todos. Todos. Sabe por quê? Na minha opinião, eu acredito que inventaram esse termo de retaliação por dois motivos muito óbvios. A primeira é uma tentativa de se impor sobre vocês. A primeira é uma tentativa de dizer: olha, eu, pastor, eu sou o cara. Eu estou firme, eu estou ali com Deus, ó. Estou juntinho de Deus. E eu estou tão bom, eu estou tão ali pertinho de Deus, eu estou tão ungido, tão santo, que vocês não estão. Vocês são meia boca. Então, não mexa com isso. Você não pode se envolver. Você não pode fazer a obra de Deus. Você não pode cantar, você não pode adorar, você não pode fazer parte da diaconia, você não pode abrir a porta da tua casa para receber um grupo, você não pode proclamar o Evangelho, você não pode sair na rua para abraçar os mendigos.
Você não pode fazer isso porque você não tem autoridade espiritual, mas eu tenho. E aí eu me imponho sobre vocês. E isso não é a igreja de Jesus Cristo. Isso não é a igreja orgânica. A igreja de Atos, a igreja que nós vemos, onde cada um era distribuído o dom segundo a sua porção, segundo a vontade de Deus. Aí nós voltamos a um princípio da igreja romana, onde um único sacerdote manda e desmanda, e ele diz: não faça, não faça, não faça, e poda seu ministério, poda os dons e talentos que Deus deu na sua mão, poda até mesmo a colheita que Deus tem preparado para você. E eu volto a dizer, hoje eu estou empolgado, eu não dou a mínima para o que vão falar. A verdade é que a igreja não é feita só de pastor. A igreja é feita de cada filho e cada filha do Deus vivo, usando os seus dons, abraçando, chorando, deixando fluir na glória de Deus. E o diabo não consegue deter aquilo que Deus tem. O que está escrito? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno, foi isso que ele falou? Toma cuidado, Pedro, o diabo vai vir te atacar. Ou ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Desde quando porta é instrumento de ataque? Vou te dar uma portada na tua cabeça. Porta, portais, portões são feitos para defender. Quem está no ataque é a igreja de Cristo. O inferno está em defesa. Ah, mas e a tal da retaliação? Ataca alguém que vai se defender. Ele está se defendendo. Ele só está fazendo a parte dele. E tem gente morrendo de medo. Se Deus é por nós, ué, e a tal da retaliação? Ai, pastor, eu estou com medo. Não caia nessa mentira do diabo. Sabe qual é o segundo ponto que alguns espertinhos colocam essa tal de retaliação? Uma é para se impor sobre os coitadinhos. Eu sou santo, vocês não, fiquem na sua, deixa que a obra faço eu. Isso é para ganhar glamour, poder, autoridade. A segunda questão é que ele vai pegar uns acomodados que gostam de ouvir isso, e as pessoas vão se esconder e usar isso como desculpa. Enquanto de um lado nós temos líderes abusivos, do outro lado nós temos pessoas que gostam disso, porque é cômodo. O pastor falou que é melhor ele não mexer com isso. Então, meu irmão, tudo em paz, tudo bom? E aí, como que... E a obra de Deus? Sabe como que é, né? Eu fico na minha, eu não sou nenhuma autoridade espiritual, então eu vou ficar quietinho aqui para não arrumar briga com o diabo. Meu irmão, você não está entendendo. Você já está em briga com o diabo, queira ou não. Entrando para dentro, ou não, lá fora, abandonando a Deus, abandonando a igreja, você continua em luta com Satanás. Ele é o inimigo da tua alma. Cuidado com os abusivos, mas cuidado com a sua omissão. Cuidado com a sua omissão. Quando você pode fazer e não faz. A Bíblia fala através do próprio apóstolo: aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, está pecando. E Jesus então, quando fala da parábola dos talentos, lembra? A um entregou 5 talentos, ao outro entregou 2 talentos, e ao último entregou 1 talento. O que tinha 5 foi lá, trabalhou, fez, aconteceu, está aqui, Senhor, mais 5. O outro que tinha 2 foi lá, trabalhou, fez, aconteceu, tá aqui, Senhor, outros talentos. Aquele que tinha 1, sabe como que é, né? Senhor, batalha espiritual, retaliação, o diabo, né? Eu tive medo. Então, como eu sei que o Senhor é muito justo, eu enterrei aqui, eu guardei bem guardadinho, estou de volta. Inútil, servo inútil, diz o Senhor. Não vocês, estou falando daquele homem, calma. Mas toda vez que nós nos omitimos, toda vez que nós deixamos de fazer o que o Senhor coloca em nosso coração, por medo de entrar numa batalha espiritual, é sinal que nós não estamos fechados com Deus de verdade. É muito doido. Sabe quando o Espírito Santo te madrugada? Você sabe, eu sei que você sabe. Aí você fala:
Ah não, Senhor, está frio. E aí Deus fala, ore por fulano agora. Mas fala, não Deus, está frio. Você está se omitindo. Talvez a sua oração, a sua intercessão naquela hora era um instrumento que Deus queria usar para livrar, para salvar, curar. Sabe quando Deus te inquieta, liga para fulano, manda um alô para ele? Ah não, mas isso aí não é obrigação minha, o pastor que faça. Mas se Deus está te inquietando, criatura, faça. Abrace, chore junto. Faça o que Deus está dizendo para você fazer. Não se acovarde nessa desculpa da batalha espiritual. Eu vou além, hoje eu estou empolgado. Vai dar um nó na cabeça de alguns aqui. Mas eu preciso falar. Sabe que Lutero, um dos principais reformadores, sabe o que Martinho Lutero disse sobre o diabo? Sabe o que Lutero, um dos maiores teólogos que existiram de todos os tempos, um dos mais sérios, aquele que rompeu com a tradição romana e trouxe de volta à luz um negócio chamado sacerdócio universal. O que é isso? Onde todo e qualquer cristão tem o dever e o direito de proclamar o reino de Deus, e não apenas um sacerdote que domina o poder. Sabe o que Lutero fala sobre o diabo? Ele diz que o diabo, ouçam bem, não sou eu falando, Lutero, respeitado e conceituado e confirmada essa teologia por séculos, o diabo é o diabo de Deus. Eita, que isso, pastor? Que heresia é essa? Não, não é heresia não, Lutero falou e nós temos até hoje todos confirmando isso. Todos os teólogos sérios que dobram o joelho diante de Deus, que choram e que se arrependem aos pés do Senhor. O diabo é o diabo de Deus. O que isso quer dizer? O diabo é o diabo de Deus quer dizer que, por mais força que o desgraçado tenha, por mais infernizante que ele seja, por mais que ele esteja atormentando, eu já usei aqui uma analogia, como Satanás não consegue atingir a Deus, porque Deus é superior infinitamente a ele, o que ele faz? Ele atinge os filhos. É aquela criatura que quer te ofender e não consegue, não encontra, ou sei lá, fisicamente ele quer te agredir, mas não tem força para te agredir fisicamente. O que ele faz? Ele pega o teu filho que é mais frágil. E fala a verdade, se alguém bater no teu filho, dói mais em você ou não dói? E aí? Dói ou não dói? E muito. Você fica mais bravo se alguém der um murro na sua cara ou bater no seu filho? Você está entendendo a estratégia de Satanás? Ele não tem força contra Deus. O que ele faz? Atinge o filho, que somos eu e você. E se Lutero, quando ele afirma que o diabo é o diabo de Deus, ele está dizendo o seguinte: o diabo não tem força suficiente para tocar em ninguém que é separado por Deus. Opa, peraí, onde nós vamos chegar com isso, pastor? E os meus problemas? E as minhas dores, minhas aflições, minhas lágrimas, minhas enfermidades? Volto a repetir: o diabo não tem força suficiente para tocar naquele que Deus deseja guardar. E quando Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus, ele diz que Satanás só pode tocar na sua vida, e eu sei que vai dar um nó na tua cabeça agora, com autorização de Deus. E agora, pastor? Quer dizer que Deus não é bom? Quer dizer que Deus não me ama? Quer dizer que Deus está provocando mal em minha vida? Quer dizer que Deus é um Deus carrasco? Não, absolutamente não. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é bondade. A essência de Deus é querer o melhor, como você deseja o melhor para o seu filho. Mas certas vezes você precisa ensinar o filho, não precisa? Ou não, ele é um anjinho de auréola? Eu era. Eu era um anjinho, eu lembro da minha infância. Jesus, que Deus tenha misericórdia da minha mãe. Gente, vocês não têm ideia do que eu era na infância. Coitada da minha mãe, é sério. Eu fico lembrando das coisas que eu fiz na minha infância. Falei, Jesus, de onde saiu essas ideias? Não tem outra explicação. Eu era possuído por Satanás, não tinha outra explicação. Não tem outra explicação.
Era impossível eu pensar nas coisas que eu fazia. Só podia ser um plano maligno. Para trabalhar em quem? Na minha mãe. Para trabalhar com o coração dela. Para que ela tivesse amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Aqueles frutos, o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5. Deus usou minha vida, deixou Satanás entrar em mim, para poder manifestar o amor no coração da minha mãe. Eu sei que pode dar um nó na cabeça de alguns de vocês, mas está na hora da gente abandonar a teologia barata, tacanha, pequena, de que tudo é culpa do diabo, tudo que é bom é de Deus, tudo que é mal é do diabo, aquela coisa maniqueísta, dualista, onde há uma luta do bem e do mal. Gente, entenda uma coisa, Deus é onisciente ou não é? Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Sim, eu também concordo com vocês. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares simultaneamente, sim ou não? Eu também concordo com vocês. Agora a pergunta mais importante, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, sim ou não? Ué, se Ele tem todo o poder, como que o diabo consegue fazer o que quer? Ele não consegue deter Satanás? Está na hora da gente evoluir e crescer como cristão e parar de ficar naquela, não, Deus é bom, o diabo não presta, eu sou mais ou menos. Para com isso. Deus é bom, é verdade, o diabo não presta, é verdade, a gente é mais ou menos, é verdade, mas eu não posso ficar usando isso como desculpa a vida inteira. Qualquer coisa que vem contra mim, Satanás. Tinha um pastor que eu amo muito, aprendi muito com ele, nosso antigo pastor. Tudo que acontecia de errado, ele soltava o jargão: maldito Satanás. Tudo bem, eu entendo a fúria dele contra o diabo. A questão é, Satanás está com as costas desse tamanho, né? Desse tamanho. Não, desse é pouco, desse tamanho. Eu não tenho mais braço para fazer o tamanho das costas de Satanás. Tudo que é ruim, tudo que dá errado, tudo... Satanás. Está na hora da gente aceitar que Deus pode sim se utilizar. Pastor, não estou engolindo esse negócio. Não sou eu que estou falando, é a palavra, são os teólogos. Vai estudar o livro de Jó. Estuda o livro de Jó. Quem conhece aqui a história de Jó? Lembra Jó? Homem fiel e íntegro, não há ninguém na terra igual a ele. Aí vem Satanás, estava passeando, se apresentou de Deus junto com os anjos. Aí Deus perguntou: Satanás, de onde você vem? De passear, de rodear a terra e passear por ela. Estava de boa passeando. Aí Deus: está vendo Jó? Olha meu servo, íntegro, não há ninguém como ele. É? Deixa eu tocar na vida dele para ver se ele não te amaldiçoa. Lembra desse diálogo? O que Deus fez? Não, Satanás, de jeito nenhum, Jó é meu. Deus fez isso? O que ele fez? Só não tira a vida dele. Só não tira a vida dele. Os filhos morreram, os bens se foram, a saúde pereceu. Lembram disso? E aí, quem deixou Satanás tocar em Jó? Mas Jó era íntegro, era tão bonzinho, pastor, que Deus carrasco. Tá bom. No primeiro momento, todo mundo gosta de falar do primeiro momento de Jó, onde ele rasga as vestes e fala: louvado seja o nome do Senhor, nu nasci minha mãe, nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esse primeiro momento de Jó é maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu não consigo chegar a 10% desse coração de Jó, de glorificar a Deus diante de uma desgraça tamanha. E aí todo mundo gosta de falar depois, lá no capítulo 42, lá no finalzinho de Jó, quando Deus restituiu o dobro de tudo que ele tinha. Olha, Jó glorificou a Deus em vez de murmurar, e lá no último capítulo Deus deu o dobro. Mas todo mundo esquece do capítulo 3, onde ele começa a murmurar. Jó murmura, não esqueça disso. Ele glorificou no começo, aí a coisa apertou e ele murmurou. Aí vem os amigos dele no capítulo 4 e desce a lenha nele para ajudar, né? É engraçado quando tem amigo, né? Dinheirinho sobrando, churrasquinho de fim de semana, vamos pro sítio, vamos passear na minha lancha, tá cheio de amigo. Você acha que o Neymar não tem amigo a dar com pau?
Basta ele chamar alguém no WhatsApp e falar: vou dar uma festa. Uhul. Parece amigo para todo lado. Na hora que tá tudo bem, todo mundo é amigo, né? Aí apertou o negócio pro lado de Jó. Os amigos vieram e falaram o quê? Desceram a lenha, você está em pecado. Você está em pecado. Gente, quantos de vocês não passaram por alguma luta muito grande, aquela que quase sai lágrima de sangue, aí vem um abençoado, para não falar outra coisa, e fala: você deve estar em pecado, né? Fala, Deus, né? Não, isso é falta de fé, é falta de oração. Só eu passei por isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Ninguém passou essa dor. Estou mentindo? Você lá passando a maior luta da sua vida, aí vem não estou falando de gente lá de fora não, tá? Falando dentro da igreja. Um crente em Cristo Jesus. Aí vem: isso é pecado? Não, minha vida está diante de Deus, está retinha, eu sei do que eu estou fazendo. Ah, então é falta de fé. É assim, gente. Você nunca ouviu uma dessa? Nunca ninguém, entre outras palavras, te acusou do seu própria dor? Falou que você é o responsável porque você não está crendo? Já parou para imaginar? Sabe o que passa na cabeça dessas criaturas? Que o próprio Deus pode estar usando esse momento para extrair o que há de melhor em você. Lembra da pregação do Edinho, da espremedor, como que chama aqui? Do espremedor de laranja aqui? Vocês se lembram? Quem não viu, olha lá no YouTube. Como que chamava a pregação, Edinho? Você lembra? Eu não lembro o nome da pregação. Bom, procura lá no YouTube, alguns 2 meses atrás, você vai achar umas pregações do Edinho. Às vezes Deus está usando aquela situação para moer, para espremer, para tirar o sumo, para tirar o que há de melhor em você e trazer isso para a sociedade, para abençoar sua família, abençoar seus amigos, abençoar os que estão ao seu redor. Nem tudo é culpa do teu pecado. Tem coisa que é, não vamos mentir, né? Se você está pecando, você sabe que é. Vamos ser honestos. Mas Jó começou bem, terminou maravilhosamente bem, mas no meio ele fraquejou as pernas. Ele murmurou. Tem uma hora que Deus vira para ele e fala: onde você estava quando eu criei os oceanos? Você querendo reclamar pelo que você está vivendo? Eu sou soberano. Onde você estava quando eu criei as estrelas? Pode o machado querer argumentar com a mão que o maneja? Mas graças a Deus que ele reconheceu isso e que ele falou: Deus, realmente eu sou uma porcaria, eu achava que eu te conhecia, agora eu te conheço, Senhor. Agora sim, eu entrego nas suas mãos. E aí Deus mudou todas as coisas. Sabe que interessante? Se Deus é onipotente, é Ele que permite ou não, o diabo pode usar essa pregação, inclusive, para tentar colocar uma semente maligna no teu coração e dizer: tá vendo como Deus é ruim? Tá vendo? É culpa dele, porque eu estou aqui cumprindo. Aliás, eu tenho uma teoria, eu já falei isso para vocês, que eu acredito que... Sabe quando você entra num comércio, numa loja, e está lá a foto do funcionário do mês? Já viu isso? Eu tenho uma teoria, coisa da minha cabeça, rogeriana. Essa minha teoria rogeriana, se você conseguir entrar pelas portas do inferno, todo dia, toda semana vai estar lá a foto do próprio Satanás escrito funcionário do mês. Sabe por quê? O bicho é eficiente no que ele faz. Ele é mais dedicado que eu e você. Vamos rasgar o verbo. Lógico que ele é. Sabe por quê? Ele não dorme. Ele fica 24 horas, a Bíblia diz, tramando. Ele veio roubar, matar, destruir. E ele é muito efetivo em muitas coisas que ele veio fazer. É sério, ele é bom. Ele é o funcionário do mês. Ele compra e arrisca o que está na essência dele. Ele inferniza. Muito bem. Estou mentindo? Ou você acha que ele está lá, se der inferniza, se não, tudo bem. Não, cara. A revolta de Satanás com Deus é tão grande. Quando Deus, a Bíblia explica que quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou a humanidade, a inveja, a fúria que acendeu no coração de Satanás, dizendo: então agora esse é teu filhinho querido, eu vou acabar com a vida dele, eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer ele sentir dores, eu vou fazer ele chorar até ele blasfemar na sua cara, Deus. É isso que é o papel de Satanás. E vamos mentir?
Ou não vamos admitir que ele faz muito bem esse papel? Quantas vezes ele não me convence? Que isso, pastor, que heresia, o diabo te convence? Às vezes convence, o desgraçado. Se eu não estou vigiando, ele me convence. Ele me faz duvidar. Ele me faz ter medo até dele. Não vem não, hein? Vou te retalhar. Eu acredito. Tá bom, diabo, desculpa. Ele é bom. Ele é bom em enganar. Ele é bom em mentir. Ele é bom em causar dor. Ele é o funcionário do mês todos os dias no inferno, daqui até a eternidade. Ele não descansa. O bicho, a essência dele é causar dor. A essência dele é guerrear contra você. Mas eu estou falando da grande guerra. E agora eu vou dar outro nó na cabeça de vocês. Porque a nossa grande guerra não tem nada a ver com Satanás. Agora o pastor está louco de vez. Não, agora ele bagunçou as ideias. Eu vou provar a minha teoria e a teoria desses teólogos para vocês. A essência de Satanás é maldade, sim ou não? Você acredita, segundo as Escrituras, que nós podemos mudar o coração do diabo? Nós conseguimos mudar a essência de Satanás pelo poder da oração? Eita, pergunta esquisita, né? Mas é bem óbvio, a Bíblia deixa bem claro que não. Não é pegadinha, não. A Bíblia deixa claro que você não pode mudar a essência de quem o diabo é. A Bíblia diz que nem sequer há salvação mais para ele, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo e ele já está condenado. Acabou para ele. Uma hora vai chegar a pena dele. Ele está aí solto por enquanto, está apelando, né, nos tribunais da terra, mas daqui a pouco ele vai ser preso definitivamente. Ele vai pagar a sentença dele, e ele sabe disso. E aí uma vez eu ouvi uns teólogos debatendo isso também. E se Satanás se arrepender? O meu Deus, que escreveu as Escrituras Sagradas, diz que para ele não dá mais, porque contra o Espírito Santo não há perdão. E o diabo conhece a Escritura melhor que eu e você. E por ele conhecer as Escrituras melhor que eu e você, ele sabe que para ele já era. Então o que ele vai fazer? Bom, já que para mim não tem jeito, eu vou arrastar o maior número de filhos dele comigo. É o que ele faz. Agora eu pergunto mais uma vez: nós vamos mudar a essência de Satanás através do poder da nossa oração? Senhor, deixa Satanás bonzinho. Você acha que Deus vai ouvir isso? Senhor, abençoa o diabo. Tem cabimento uma oração dessa? Jesus, salva o Satanás. Que é isso, minha gente? Não dá para mudar a essência do diabo. E o diabo veio para fazer exatamente o que ele está fazendo todo dia na minha vida e na sua vida, que é infernizar. Ou seja, se eu não posso mudar a essência do diabo, será que a minha guerra é contra ele mesmo? Se eu tiver que intervir nessa condição, nessa bagunça chamada guerra espiritual, se eu não posso mudar o coração de Satanás, faça o que eu fizer ou deixe de fazer, ele vai me infernizar de qualquer jeito. O que eu preciso fazer para não conseguir mais ser atacado? Para e pensa. Esse aqui não dá mais para mover, essa peça não mexe mais, chamada diabo. Ela vai me atacar, eu sendo bonzinho, eu sendo uma desgraça, não importa. Ela vai me atacar todo santo dia. Mas se eu ficar amigo do diabo, ele não vai ficar bonzinho comigo? Pergunta complicada. Tem uns que estão ali, né? Não dá, irmão. Pela palavra de Deus não dá. Não adianta eu falar o que eu acho. A palavra de Deus diz que não tem como. Você bom ou ruim, o diabo vai te infernizar. Ou porque você faz algo que não agrada a ele e agrada a Deus, ou porque você está debaixo das garras dele. Ele vai te oprimir do mesmo jeito. Não dá para mudar o diabo. Todo mundo está de acordo com isso? Então, para sair vitorioso, em quem eu tenho que trabalhar? Em nós, em Deus. Consigo mudar a essência de Deus? Não. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é perfeito, Ele é lindo, Ele é fofo. Te amo, Jesus. Ele é tudo de bom. Então só tem uma criatura que você pode interferir para vencer uma batalha espiritual. E essa criatura é você mesmo. Porque a sua essência dá para mudar ainda.
Ah, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não. Já ouviu essa? O crente Gabriela. Não, porque eu uns atos aí, isso me trouxe dores. É verdade. O desgraçado diabo vai usar de feridas na nossa alma para nos fazer ir contra, duvidar do amor de Deus, duvidar do poder de Deus, duvidar da graça, da salvação de Deus. Ele vai usar dores que você viveu e ele vai apertar a ferida, ele vai enfiar o dedo lá, tá vendo? Tá doendo, não tá? A culpa é de Deus. Mas nós podemos mudar a nossa essência, nós podemos deixar a nossa essência humana de lado, a nossa carne que é mortal, que é podre, que é corrupta, que é lasciva, e nós podemos agarrar a Deus com todas as forças e falar: Jesus, enche-me da tua presença, eu quero ter a sua essência. Porque aqueles que são dele, o maligno não tem poder para tocar. É o que a palavra fala. Mas tem que estar agarradinho com Jesus. Eu lembro quando eu era criança, antes que vocês comecem a tirar sarro, toda vez que eu falo eu lembro quando eu era pequeno, vocês riem. Quando eu era criança, ainda sou pequeno, tinha um menino na rua, chamava Edson. O apelido dele era Cascão, Edson Cascão. E ele era maior que a turminha, minha turminha estava ali na casa dos 9, 10 anos, ele já tinha uns 13, 14. E ele era aquele menino que vinha, tomava os pipas da gente, tomava as bolinhas de gude, tomava bola, ele era maldoso mesmo. E aí, lógico, quando ele só fazia isso quando estava só as crianças reunidas. Então ele vinha, tomava pipa, tomava não sei o que, não sei o que. Certa vez eu estava lá empinando pipa, 9, 10 anos. Talvez essa nova geração não tenha nem ideia do que eu estou falando, mas vai procurar no Google, você descobre o que é pipa. E aí eu estou lá empinando pipa, veio o Edson Cascão, me deu um cascudo e tomou meu pipa com linha, com tudo. E eu fui chorando para casa. Aí eu cheguei em casa, meu pai olhou. Não estou aqui para dizer se ele fez certo ou errado, só estou contando o que aconteceu, amém? Não estou incentivando violência, só estou dizendo que eu cheguei em casa chorando. Meu pai falou: o que aconteceu? O Edson Cascão me bateu e tomou meu pipa. Tá bom, vamos lá. Aí eu pensei que meu pai ia bater nele, né? Ele já era grandinho, ele já tinha uns 13, 14. Aí chegou lá, ele falou: escuta, esse pipa é do meu filho. Aí ele já ficou com medo, viu meu pai, né? Engraçado, o cara que era todo machão, que batia na gente, quando viu meu pai, quando viu ali colado, eu ali escondido atrás do meu pai, né? Só eu sou pequenininho, tá? Eu puxei minha mãe, meu pai é alto. Meu pai era policial militar. Aí eu fiquei atrás do meu pai ali todo. Ele falou: você vai devolver o pipa do meu filho? O cara tremeu. Meu pai não bateu nele, nada disso. Mas só dele chegar ali, ele tremeu. Com Satanás é a mesma coisa. Você fica aí longe de Deus: eu vou ficar brincando aqui, empinando meu pipinha. Deus, se vira. Vou aqui para minha farra. Vou fazer o que dá na cabeça. Aí o diabo vem, te dá um cascudo, toma o que é teu, aí você corre e volta chorando para Deus. Se você está de bracinho dado, agarrado na perna de Deus, e vai na direção do diabo, o diabo vai te bater na frente do teu pai? Tiago capítulo 4 diz: achegai-vos a Deus, gruda na perna dele, e ele se achegará a vós. Mas resistir, e o diabo fugirá. Sabe o que aconteceu esse dia? Ele, todo sem graça, enrolou, trouxe o pipa de volta, me devolveu a linha e o pipa. Resolvido. Só que corria um risco dele voltar a fazer isso quando meu pai não estivesse presente. Aí sabe o que meu pai falou? Virou para mim, volto a dizer, não estou incentivando violência, estou só contando o que aconteceu naquela época. Não aconselho ninguém a fazer isso. Meu pai virou para mim, um menino de 9, 10 anos, pequenininho, o Edson já com 13, 14, um menino alto, falou: agora bate nele. Eu: oi? Agora você vai bater nele, para ele aprender. Ele devolveu o pipa, agora você tem que devolver o cascudo que ele te deu, para ficar tudo igual, e ele aprender que não pode fazer isso com você. E o menino todo sem graça, assim, tipo: o que eu vou fazer? É melhor tomar um cascudo do pequenininho ou do pai dele?
Só que eu fui meio desproporcional, gente. Eu pensei, não vou ter força para um cascudo. O menino foi, baixou a cabeça assim do tipo, pode bater, né? Aí eu olhei assim. Eu tinha 9 anos, ou 10. Eu dei uma pedrada na cabeça do moleque que ele desmaiou. Não tô de brincadeira, diante de Deus falando isso, ele caiu. Sabe quando cai? Aí meu pai ficou olhando assim, tipo, o que você fez? Eu falei, você mandou bater nele? Mas era pra dar um cascudo, não dar com a pedra desse tamanho na cabeça dele. Aí ele, eu acho que agora ele não mexe mais comigo, pai. Aí coitado do meu pai desesperado. Olha o rolo que eu arrumei, né? Foi lá ter que chamar os pais do menino, que o menino tava meio, ficou com um galo enorme na cabeça. Aí deu um rolo danado, deu um rolo desgraçado. Mas acabou por isso. A verdade é que ele não tentou mais tomar meu pipa. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eu grudei na perna do meu pai e falei, pai, sem você eu não consigo. Vocês estão me entendendo, amém? Pai, ele é mais forte que eu. Ele é mais experiente que eu. Ele vai me dar um nó, ele vai me enganar, ele vai me machucar, pai. Se eu não estiver aqui pertinho do Senhor, o diabo vai conseguir o que quer. Satanás é o funcionário do mês, ele não vai desistir, ele vai lutar todo dia para te machucar. Ou você se agarra nas pernas de Deus, como uma criança, e pede proteção para Ele, ou todo dia ele vai conseguir o que Ele quer. E o que eu quero chamar a atenção para a gente encerrar, é que nós não devemos ignorar a força de Satanás. Nós não podemos, né? Não podemos falar, não, ele é um coitado que não consegue nada. Consegue. Eu, sem o meu pai perto, eu sou um alvo fácil. Agora também a gente tem que pensar o seguinte. Olha o que fala no versículo 22. Pois no íntimo do meu ser, na minha essência, eu tenho prazer na lei de Deus. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm prazer na lei de Deus. Mesmo você que possa ter entrado pela primeira vez, ou mesmo você que vai assistir pelo vídeo, pelo YouTube, que está começando a se interessar por quem realmente Deus é. Eu tenho certeza que no seu íntimo você tem um temor, você ama, você quer estar próximo de Deus. Só que diz o versículo 23 que nós vemos outra lei atuando em nossos membros, em nosso corpo. Uma lei que guerreia contra a lei da nossa mente. Enquanto aqui a gente está convicto de que Deus é bom, aqui a gente ainda sente desejos malignos. A gente ainda sente vontade de mentir, de enganar, de sobrepor, se impor no poder, na autoridade. Nós ainda sentimos desejo de inferiorizar o outro para que nós possamos crescer. Nós ainda temos desejos egoístas. Nós ainda temos desejos lascivos, pecaminosos. Gente do céu, eu vou falar um dado aqui para vocês, não se assustem. Fizeram um levantamento nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não tem esse dado. Fizeram um levantamento de pessoas viciadas em pornografia. Viciadas. Assustem vocês. Ou não. Sabe qual é o segmento da sociedade americana? Onde tem mais de 60% dos adultos, homens e mulheres, não são só homens não, viu? Tira esse pensamento besta, é coisa de homens. Não. O segmento da sociedade americana, uma classe específica de pessoas, onde mais de 60% dos homens e das mulheres declaram acessar pornografia quase que diariamente. Chuta. Onde vocês acham que é? No budismo? Os evangélicos. Ai, pastor, misericórdia, misericórdia, mas muitos de nós aqui estamos assim. Ai, pastor, como que você sabe disso? Você está entrando na minha rede Wi-Fi? Eu não, graças a Deus por isso. Graças a Deus não. Mas Deus vê. Deus vê. E gente, desculpe a sinceridade aqui, hoje eu estou rasgado, eu já falei isso. Chega a beirar a idiotice. A gente querer vestir uma roupa de santo e vir para a igreja no domingo. E não admitir que lá no dia a dia, quando você se sente angustiado, pressionado, você corre para o teclado e para a tela, para o tablet, para o celular.
O que Paulo está falando é exatamente isso. Jesus vem buscar uma noiva santa. E nós não estamos aqui, eu não estou aqui para te acusar do seu pecado. Eu só estou para te dizer, eu, assim como vocês, tenho minhas lutas, mas em Cristo nós podemos vencer. Contem com a ajuda uns dos outros, confessem os pecados uns aos outros para que haja cura. Vocês conhecem, quem já está aqui mais tempo nessa igreja sabe que jamais alguém vai ser exposto ao ridículo, jamais alguém vai ser colocado diante da congregação e falar, ali o pecador. Porque eu falo, o primeiro a subir que fala, o pecador sou eu. Nós somos pecadores. Quantos de vocês não têm desejos gananciosos? Ah, Senhor, me dá uma Ferrari para você ver se eu não fico nojento. Eu fico nojo. Ah, Jesus, você viu que aquele meu vizinho comprou um carro novo, você nem me deu um, hein, Jesus? É assim, né? Ele está lá, todo endemoniado. E o Senhor abençoa ele, eu aqui, né? O Senhor não tem dó de mim não, né? Eu só sendo esmagado pelo diabo aqui. Vocês estão deixando o diabo tripudiar. Gente, nós pensamos isso o tempo todo, sim ou não? Não o tempo todo, mas eu quero dizer, vira e mexe acontece uma situação dessa. Vira e mexe, vem uma angústia e a gente se dopa. Medicação para dormir, medicação para acordar. Não estou falando da questão clínica. Se você tem um problema clínico, pelo amor de Deus, vá ao médico. Eu sou o maior defensor aqui que as doenças psíquicas precisam ser tratadas por aquilo que Deus deu sabedoria também aos médicos. Nem tudo é espiritual, nem tudo é o diabo. Às vezes falta serotonina na tua cabeça, às vezes falta dopamina na tua cabeça. Vai lá, se consulta com o terapeuta, toma a medicação necessária se ele achar que é conveniente e pronto, daqui uns dias, daqui uns meses você está ótimo. O que não pode é colocar tudo a culpa no diabo. Ou se fazer de vítima. Não, sabe o que é? Que eu estou aqui meio depressivo. E aí para eu ficar um pouco animadinho, eu vou aqui na internet, aqui ver uns sitezinhos meio, né? Não, pastor, eu vou fazer só um joguinho aqui, Eu gosto disso, eu gosto dessas apostas, é legal, isso me dá um ânimo quando eu ganho. Aí perde e vem o efeito rebote, e assim por diante. O que Paulo está dizendo é que a nossa carne milita contra nós mesmos. Você não pode mudar a essência de Satanás, você não pode mudar a essência de Deus, mas você pode mudar a sua essência em Cristo Jesus. Graças a Deus, versículo 25, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. A minha mente eu falo, Deus, eu sou teu, mas com a carne, da lei do pecado. Ou seja, ou nós passamos a admitir que o nosso corpo vai sempre nos jogar para aquilo que não é de Deus e sermos um alvo fácil para o Satanás, ou a gente admite isso e se lança aos pés de Deus e fala, Jesus, o meu corpo não tem jeito, ou o Senhor faz alguma coisa, eu não aguento. Ou você começa a confessar isso primeiro para Deus e depois sinta-se à vontade para contar com seus irmãos e com a sua igreja. Porque quando nós fizermos isso, o diabo não vai encontrar mais lugar. E eu te digo uma coisa, na hora que você e eu aprendemos a rasgar nossos corações diante de Deus, diante de nós como irmãos em Cristo, não vai ser um cascudo que você vai dar de retorno não. Você vai dar uma pedrada na cabeça do diabo que ele vai ficar desmaiado. Vai por mim, eu já vivi isso. E graças a Deus espiritualmente eu estou vendo até hoje. Pastor, você está fazendo autopropaganda? De maneira alguma. Ainda tenho pensamentos malignos como todo ser humano, mas eu submeto eles à lei de Deus e falo, Jesus, eu corro para o braço do Pai, eu corro para as pernas do Pai, eu abraço, sou pequenininho, como criança, eu agarro as pernas dele e falo, daqui eu não largo enquanto esse desejo maligno não passar. Liberta-me de mim, Senhor. Feche seus olhos.